Olá pessoal, aqui é André Luiz e hoje eu estou dando início a uma série de 11 vídeos onde eu irei contar a história e a trajetória de 11 novelistas, 11 autores de novela, e será por ordem alfabética. E o autor que eu irei contar a história e trajetória hoje é Aguinaldo Silva. Mas antes eu peço aquele recado de sempre: se inscrevam, deixem um like, compartilhem, pois tudo isso ajuda bastante o canal. Bem, então vamos lá. O nome dele completo é Aguinaldo Ferreira da Silva. Ele nasceu em 7 de junho de 1943, na cidade de Carpina, em Pernambuco. Quando ele era criança, ele trocava o futebol com os amigos para ficar lendo livros. Ele lia livros como Camões e Dostoiévski. Na adolescência ele entrou depois que ele terminou o ensino médio, ele cursou faculdade de jornalismo. E também, no final da adolescência, ele trabalhou como repórter no Recife, junto com o gerente dele era o Samuel Weiner. Ele trabalhou como repórter no Recife no começo da década de 60. Só que depois de um tempo o jornal do Recife fechou, aí o Aguinaldo teve que se mudar para o Rio de Janeiro. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele continuou trabalhando como repórter policial. Em 1970 ele se envolveu numa polêmica. Ele escreveu contra Che Guevara e foi preso. Passou 72 dias preso. Quem soltou ele foi solto graças a Roberto Marinho. Roberto Marinho tinha um ditado que dizia: dos meus comunistas cuido eu. Aí o Roberto Marinho soltou o Aguinaldo Silva. Aí Aguinaldo Silva continuou trabalhando como repórter durante a década de 70. Até que em 1979 a Globo chamou ele para escrever um seriado. Esse seriado era o seriado Plantão de Polícia. Era um seriado policial, exibido em alguns dias da semana. Depois, o Aguinaldo ainda veio escrever minisséries. Em 1982, ele escreveu a minissérie Lampião e Maria Bonita. E em 83, ele escreveu a minissérie Bandidos da Falange. Seu início como novelista, como autor de novelas, começou em 1984, onde ele escreveu junto com Glória Pérez a novela A Partir do Alto, no horário nobre. Só que ele não escreveu a novela até o final. Ele escreveu só metade da novela e saiu da novela. A Glória teve que terminar a novela sozinha, Glória Pérez. No ano seguinte, em 1985, a Globo decidiu exibir Rock Santeiro. Só que o Dias Gomes estava com uma viagem marcada para a Europa, aí chamou Aguinaldo Silva para escrever Rock Santeiro. Antes de Aguinaldo escrever Rock Santeiro, quando ele viu os capítulos, ele falou que era uma tremenda bobagem. Mas depois que ele começou a escrever os capítulos foram ao ar, ele viu que Rock Santeiro iria ser um sucesso. Bem, aí Aguinaldo continuou firme e forte, escrevendo Rock Santeiro. Só que na reta final, o Dias Gomes voltou para o Brasil e decidiu escrever os 18 capítulos finais de Rock Santeiro. Aí o Aguinaldo Silva saiu da novela. O Aguinaldo também ficou um pouco chateado com isso. Rock Santeiro foi um enorme sucesso. Em 1987, Aguinaldo Silva escreveu outra novela por horário das 8.
Essa novela foi O Outro, que contava a história de Francisco Coco interpretando dois sósias, dois caras bem idênticos. A novela não é tão lembrada, infelizmente foi um fracasso de audiência e também um fracasso no gosto do público. Em 1988, Aguinaldo Silva se junta com Gilberto Braga e Leonor Barcelos para escrever um fenômeno nacional, que esse fenômeno era a novela Vale Tudo, com o dilema: será que vale a pena ser honesto no Brasil? E também com o mistério: quem matou Odete Roitman? Vale Tudo foi um grande fenômeno. Em 1989, Aguinaldo escreve a novela Tieta, onde ele se baseou no livro Tieta do Agreste. Tieta foi outro fenômeno. Bem, a partir de Tieta, Aguinaldo Silva inicia uma série de novelas interioranas com a temática do realismo fantástico. Depois de Tieta, ele escreve Pedra sobre Pedra, em 1992. Escreve também Fera Ferida, em 1993. E A Indomada, em 1997. Todas foram sucesso de audiência e de público no horário nobre. Em 1999, o Aguinaldo Silva foge um pouco do realismo fantástico e se aventura e volta a escrever novelas urbanas. Em 1999, ele escreve Suave Veneno, que felizmente foi um fracasso de público e de crítica. A novela contava a história de Valdomiro, interpretado por José Wilker, um dono do Império de Mármore. E a novela não deu certo. Foi um fracasso de público e de crítica. Em 2001, o Aguinaldo Silva volta ao realismo fantástico e escreve Porto dos Milagres. A novela fez sucesso e todo mundo gostou, público e crítica. Em 2004, Aguinaldo Silva volta às novelas urbanas e escreve Senhora do Destino. Foi um fenômeno de audiência e também um fenômeno. A crítica gostou e o público gostou. Foi uma novela que deu bastante certo, assim como as novelas antigas de realismo fantástico do Aguinaldo. Senhora do Destino foi um fenômeno. Outro fenômeno. De 2007 para 2008, o Aguinaldo Silva escreve Duas Caras. Essa novela foi um pouco tumultuada e algumas pessoas gostam, outras não. Contava a história nessa novela Duas Caras tinha o miliciano Juvenal Antena, que era o Antônio Fagundes, e contava a história de Marconi Ferraz, que era o Dalton Vig, um cara que fez plástica para mudar o jeito do rosto, mudar a fisionomia. Bem, algumas pessoas gostam dos caras enquanto outras não. Em 2009, Aguinaldo Silva escreve a minissérie Cinquentinha para o horário das 10 horas. Em 2011, Aguinaldo Silva escreve Fina Estampa. De 2011 a 2012, Aguinaldo Silva escreve Fina Estampa, que é a novela que tem a Pereirão, tem a vilã Tereza Cristina e é mais lembrada pelo Cru. A crítica odiou essa novela, mas muita gente do público gostou de Fina Estampa. É uma novela que divide opiniões. Em 2014, Aguinaldo Silva escreveu Império. Muita gente da crítica gostou e também muita gente do público gostou. Império é uma cópia de Suave Veneno, só que com algumas diferenças. Império é a história de José Alfredo, vivido por Alexandre Nero, que tem o Império dos Diamantes.
A novela também é lembrada pelo personagem homossexual Theo Pereira, vivido pelo Paulo Betti. E a novela também foi um fenômeno. O Império foi outro fenômeno do Aguinaldo. Inclusive, Império, vale lembrar que Império foi uma das novelas que ganhou o Emmy. Império ganhou o Emmy. E de 2018 para 2019, Aguinaldo Silva escreve O Sétimo Guardião, que infelizmente foi um fracasso de crítica e um fracasso de público. Antes da novela estrear, a novela foi acusada de plágio. Deu uma dor de cabeça para o Aguinaldo e também para a Globo. Foi uma novela muito tumultuada, sem contar que a história do Surubão de Noronha era mais atrativa do que a novela em si. O Sétimo Guardião é uma das novelas que a Globo prefere esquecer. Bem, depois do Sétimo Guardião, o Aguinaldo foi demitido, mas ele já voltou. Inclusive, esse ano ele está para estrear com uma novela nova chamada Três Graças. Bem, Aguinaldo Silva é conhecido por dividir suas tramas entre novelas interioranas com realismo fantástico e novelas urbanas mais realistas. E também uma característica de suas novelas é personagens carismáticos, como Nazaré Tedesco, de Senhora do Destino, Griselda, a Pereirão de Fina Estampa, Perpétua, de Tieta. Enfim, Aguinaldo Silva sempre escreve personagens carismáticos. Ele sempre traz as raízes dele para suas novelas, as raízes nordestinas. Enfim, Aguinaldo Silva, o mestre da teledramaturgia. Bem, enfim, é isso. Vou ficando por aqui, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam, se inscrevam, deixem um like, compartilhem, pois tudo isso ajuda bastante o canal. Tchau e até a próxima.